Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um tema, e nesse tema nós iremos falar de alguns sinais. Nesse vídeo iremos apresentar alguns versículos bíblicos e fatos que mostram que Jesus está voltando a este mundo. E a volta de Jesus é o tema central deste vídeo. Se você tiver alguma curiosidade sobre esse assunto, então assiste esse vídeo até o final. Meu nome é Thiago, do canal Thiago Mariano Desbravador. Uma das primeiras coisas que a gente deve saber é que Jesus deixou no seu livro alguns sinais que haveria de acontecer antes da volta dele. Então nós vamos conhecer esses fatos que aconteceram e que ainda irão acontecer durante toda a vida aqui na Terra enquanto Jesus não volta. Nós iremos trabalhar com alguns sinais. Nós iremos ver sinais do mundo social, nós iremos ver sinais do mundo natural e nós iremos ver sinais do mundo religioso. Um capítulo que a gente vai trabalhar muito nesse vídeo é o capítulo 24 do livro de Mateus. Nós iremos começar com Mateus capítulo 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular lhe perguntaram: dize-nos quando sucederão estas coisas? Que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século? Nesse versículo, os discípulos chegam para Jesus e perguntam quais são os sinais que irá acontecer para a volta dele. Então vamos começar a ver esses sinais. Vamos começar com o mundo social. O que irá aparecer no mundo social nos tempos de hoje? Versículo 6, 7 e o versículo 10 do capítulo 24 de Mateus. Diz o seguinte: e certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares. Versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Mais um versículo para você. 2 Timóteo 3, versículos 1 a 4. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactadores, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Nesses dois versículos, a gente viu que no mundo social as pessoas teriam discórdia. Ia haver guerras, iria haver muita intriga, muito ódio com as pessoas, muitas nações iriam brigar por poder. É o que a gente viu aí em muitos fatos que aconteceram e que irão acontecer muito isso nos últimos tempos, próximo da volta de Jesus. Vamos para agora o mundo natural. O que é que irá acontecer lá? Mateus capítulo 24, versículo 7 e versículo 29. Olha só. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares. Versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, aqui no mundo natural, na natureza, de acordo com o que a gente leu, iria haver a fome, iria haver vários terremotos em vários lugares da terra, haveria escurecimento do sol, da lua, as estrelas do céu cairiam do firmamento. Muitos eventos que estão acontecendo na natureza, como os terremotos, tsunamis, furacões e etc. Muitos desses eventos que faz com que muitas pessoas morram, a Bíblia também nos identifica que há possibilidade de ser o inimigo de Deus que está agindo ali para destruir o máximo de pessoas possíveis.
Agora nós iremos falar sobre um pouco do mundo religioso. O que é que irá acontecer no fim dos tempos? Nós iremos continuar no capítulo 24 de Mateus. Agora vamos para os versos 4, 5, 11 e 24. Vamos lá. Versículo 4 e 5 primeiro. E eles lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 11. Levantar-se-á muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mais um versículo para você. 1 João 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. De acordo com o que a gente leu lá no capítulo 24 de Mateus, irão surgir falsos profetas, irão enganar a população. Aqui diz também que irá aparecer um falso Cristo no fim dos tempos. Muitos falam que é o anticristo, né? Então, irá aparecer vários profetas tentando enganar o povo. Como diz o versículo 24, enganar até possível, até quem já está salvo. Quem já está eleito ali, escrito no livro da vida já. Está vendo como o inimigo está irado com esse povo? Está irado com a população do mundo inteiro. Ele não está querendo que ninguém se salve. O que ele quer é que todo mundo se perca. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nesse versículo está nos dizendo por que muitas pessoas, por que muita gente, a população aí do mundo, vai em encontro de muitos falsos profetas sem saber por que será. De acordo com o versículo, muita gente chega a esses profetas por causa de sinais que eles fazem. Por curar uma pessoa, ele chama já a atenção das pessoas. O versículo diz, nem todos que curam, nem todos aqueles que dizem, Senhor, que expele demônios e tudo mais, faz uma pessoa andar, não sei o quê. Nem todos os que fazem essas obras, essas coisas, serão salvos e são falsos profetas. Devemos prestar muita atenção com essas pessoas. Vamos abrir agora Mateus capítulo 24, versículo 14, diz o seguinte, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Um dos maiores sinais que Deus colocou em sua palavra seria a pregação do evangelho em todo o mundo. De acordo com este versículo e muitos outros que a gente encontra na Bíblia, o evangelho será pregado em todo o mundo. Quando o evangelho for pregado em todo o mundo, aí sim, Jesus voltará. Por isso que devemos nos envolver cada vez mais na missão, para esse evangelho o mais rápido possível ser espalhado em todo mundo, para que Jesus volte logo. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai se o espírito se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Deus nos fala claramente nesse versículo aqui que a gente deve provar se aquilo que aquele profeta falou está verdadeiramente firmado na Bíblia. Se tiver, a pessoa pode seguir aquela mensagem que ele está falando, pois procede da Bíblia. A gente deve ter cuidado, porque, como eu li no versículo anterior, muitos falsos profetas irão enganar a população. Então, nós devemos cada vez mais se firmar na palavra de Deus e ter cuidado com quem aparece dizendo que é Cristo por aí pelo mundo. Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vós apresentem disfarçado em ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Mais um versículo para você. 2 Pedro 3,16. Ao falar acerca destes assuntos,
como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Olha só, depois que esses versículos a gente leu, Deus nos dá uma ênfase e explica por que a gente deve provar se aquele profeta é verdadeiro ou não. O motivo, porque vai ser como a gente... Muitos profetas irão estar ali disfarçados de ovelha, mas por Deus são lobos roubadores. Então ele está ali como se fosse um anjinho, entre aspas, mas as verdadeiras intenções dele é pregar algo errado. Então ensinar falsidade às pessoas. João 7, versículo 17 diz o seguinte: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Mais um versículo para você. Isaías, capítulo 28, versículo 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Esses versículos estão nos respondendo uma pergunta: como saber se a doutrina dessas pessoas é verdadeira? Como saber? E os versículos estão nos dizendo que a gente deve examinar, a gente deve comprovar, a gente deve estudar. Como diz Isaías, a gente deve estudar um pouco aqui, um pouco ali, um versículo aqui, um versículo ali, para conseguir descobrir se o profeta está falando corretamente, se aquela doutrina que ele apresenta é de acordo com a Bíblia ou não. Como a gente pode ver no mundo hoje, muitos desses sinais que foram lidos aqui, apresentados, e que vai ser apresentado muitos outros ainda, já estão acontecendo muitos. Então, se está acontecendo muitos desses sinais, por que Jesus ainda não retornou a este mundo? Por que será? Vamos ler agora um versículo em 2 Pedro 3, versículo 9, fala o seguinte: não tarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julga demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. De acordo com esse versículo que foi lido aqui, Jesus ainda não voltou por causa que Jesus é tão amoroso que ele espera que você que está aí se arrependa, que você estude a palavra dele, que você venha tomar uma decisão na sua vida. Então ele está esperando que a gente se arrependa, que a gente conheça mais sobre a Bíblia, para que assim a gente não venha se perder. Porque o desejo de Jesus é que todo mundo seja salvo, que todo mundo esteja com ele no céu. Por isso que ele não voltou ainda. Deus está querendo fazer o possível para que você, sua família seja salva. Lucas capítulo 21, versículo 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exaltai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Mais um versículo para você. Mateus capítulo 6, versículo 33. Busca, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esses dois versículos estão nos dizendo atitudes que devemos fazer no final dos tempos. Hoje, no tempo de agora, pois Jesus está voltando. Uma dessas atitudes, a gente deve cada vez mais buscar Ele, buscar a palavra dEle. A gente deve exaltar a Cristo. A gente deve buscar cada vez mais estar em conformidade com a Bíblia, estar cada vez mais alicerçado em Cristo, esperando feliz, porque está se aproximando a volta dele. Então ele nos fala que devemos estar mais ainda firme. Se você estava firme com Deus, continue firme, pois está próximo à volta de Cristo. Cada vez mais se aproxima. Cada vez que passa dias, está mais próximo. Eu vou falar para vocês alguns fatos que aconteceram durante a história, para você ver que Jesus está voltando de verdade. Teve guerras por aí, pelo mundo. No século XX ocorreu duas grandes guerras mundiais, que foi de 1914 a 1918 e outra de 1939 a 1945.
Por isso, ele é conhecido como o século da violência. Olha só esses dados. Foram 120 milhões de combatentes, 2 trilhões de dólares gastos e 80 milhões de mortos entre civis e militares. Agora falar sobre a fome. Tem mais de 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo. A cada 3,5 segundos, uma pessoa morre de fome no mundo. São 10 milhões de mortes por ano. Pestes e epidemias, AIDS, vaca louca, vírus ebola, cânceres, e a gente também pode colocar aqui coronavírus e entre outras doenças. Agora você vai ver aí o progresso, como foi aumentando a quantidade de terremotos desde o século XVI até o século XX. Olha só, no século XVI foram 4 grandes terremotos, século XVII 10 grandes terremotos. Século XVIII, 16 grandes terremotos. Século XIX, 41 grandes terremotos, com cerca de 350 mil mortos. Século XX, até 1997, foram 96 grandes terremotos, com cerca de 2.150.000 mortos. Mais alguns fatos aí da natureza. Escurecimento do Sol já aconteceu. Foi em 19/5/1780. A queda das estrelas, as estrelas caindo, foi em 13/11/1833. Tsunamis, furacões, enchentes. Aí vem falta de amor e criminalidades. Exemplos tem aí drogas, assaltos, sequestros. Isso a gente leu, a falta de amor com as pessoas. A pessoa, quando entra no tráfico, essas coisas, você pode até morrer assim, do nada. Olha só, corrupção, filhos desobedientes, angústia, estresse, depressão também. Então, várias coisas que aconteceram, está caminhando para o fim dos tempos. Agora, esse sinal definitivo que a gente já viu é a questão da pregação do Evangelho. Aí tem esse pequeno texto. Não sabemos nem o dia nem a hora da volta de Cristo, mas ele está muito próximo. Aconteceu muitas coisas, mas muito mais ainda tem por vir pela frente. No final dos tempos, isso daqui vai aumentar cada vez mais. Esses grandes eventos na natureza irão aumentar mais e mais. O amor das pessoas se esfriará, como diz aqui, e quase todos. A violência irá aumentar ainda mais. As mortes irão aumentar ainda mais. Muito mais doenças, pandemias, epidemias irão aparecer pelo mundo. Por isso que Deus nos fala que a gente deve estar cada vez mais firmado na Bíblia, porque virá muitas coisas saindo complicadíssimas. Se a gente não tiver com Cristo, estamos praticamente ferrados. Mas Deus está esperando que você aceite Ele na sua vida e estude o seu livro. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, um assunto bem importante para nossas vidas, principalmente nos dias de hoje, compartilhe este vídeo para mais pessoas que ainda não conhecem essa mensagem. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo. Valeu!